Estamos aqui na B3 mais uma vez para falar do mercado de artes. Agradecendo mais uma vez a Marina Naime, que é gerente de educação na B3, que vai explicar sobre tudo que a B3 faz sobre o mercado de artes. Quero agradecer também a presença do Luiz Felipe Feitosa, que é o diretor sócio da SP Arts, que tem uma experiência de mais de 20 anos no mercado de artes e que criou este mercado como ele é atualmente. Tamara Pellman, mais uma vez aqui com a gente, diretora de Novos Negócios, que vai explicar como que você cria um mercado e uma coleção de artes para quem quer fazer. E o Carlos Dali Júnior, que é um dos maiores galeristas do Brasil, dentista, que tem uma carreira muito curiosa aqui e tem uma empresa que eu tive a oportunidade de conhecer, que por incrível que pareça, vai mostrar para todos como uma galeria pode ser gerenciada melhor maior do que muitas empresas, né? E curiosamente, hoje saiu no Estadão uma matéria sobre o mercado de artes, a página inteira, que está escrito: você não é mais a mesma pessoa depois de vivenciar a arte. Consumir arte, música, literatura te faz uma pessoa melhor. Aristóteles pensava assim. Hoje parece que muitos pensam diferente. Eu trago a primeira pergunta para o Carlos. Carlos, o que é arte? Qual é o tamanho deste mercado, não só no Brasil, mas como no mundo? Como você explicaria isso? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, hein? Você sabe que essa matéria que você citou aí agora, que saiu no Estadão, eu acompanho isso diariamente lá na galeria. Porque diariamente não, durante um período todo que eu estou na galeria, eu vejo isso, que as pessoas que trabalham com arte, que se relacionam com arte de alguma forma, elas se tornam pessoas melhores. Então, isso é uma realidade assim total. Eu vejo nos meus colaboradores, nas pessoas que eu acompanho, eu mesmo, depois que comecei a ter um envolvimento com arte, ou seja, ela é um agente transformador incrível, assim. Mas, falando sobre arte, sobre o mercado de arte, né? Então, arte é toda essa manifestação do subconsciente ou das manifestações que o ser humano tem de uma forma... tanto nas artes plásticas, quanto na literatura, no teatro, na música. E isso se traduz em obras, em esculturas, em peças, em livros. Isso são as manifestações artísticas. Isso a gente pode chamar de arte. E o que ocorre? O mercado de arte brasileiro é um mercado, nos últimos números que a gente tem, é um mercado aí de 3 bilhões, de 300 a 500 milhões de dólares por ano. E o mercado mundial, o último número é 68 bilhões de dólares. Então, assim, o mercado mundial, entre negociações, entre compra e venda e todas as movimentações que o mercado de arte mundial tem, ele gira em torno de 68 bilhões de dólares. E o mercado brasileiro, uns 500, 600 milhões de dólares, assim. Esse é o tamanho dos mercados, o mercado brasileiro. Você tem as concentrações. São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores concentrações do mercado de arte brasileiro e mundialmente os Estados Unidos é o maior mercado do mundo e principalmente Nova York, o estado de Nova York. A gente acabou de escutar o toque da campainha aqui. Coincidentemente, aqui estamos como Select Farm e foi um fiagro, né? Nós aqui, quando chegamos aqui, víamos o pessoal chegando com uma camiseta Agro, acho que era Agro 11, né? O nome da empresa que hoje está tocando a campainha. Tamara, eu quero te fazer uma pergunta. Você que é especialista em fazer avaliação. Como que uma pessoa normal, vamos falar assim, né? Quando eu digo uma pessoa normal, que aqui estamos com 3 especialistas, né? Nós que somos leigos, né? No Select Farm, o que a gente está tentando trazer é trazer o lifestyle para o agro. Então, assim, como você diria que uma pessoa pode começar a iniciar uma coleção? E como que ela pode avaliar, saber o que vale, o que não vale, para saber se está comprando gato por lebre, claro, dizendo assim popularmente. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É muito, muito gostoso estar aqui com vocês e com as pessoas que eu adoro e com quem eu convivo. Mas vamos falar de coleção, né? Então, por onde eu começo? Da mesma forma que você começa qualquer coisa, né? Então, a arte... Ela tem esse encantamento, mas tem aspectos muito objetivos. E como é que você fica sabendo deles? Vivendo eles. Então, participando, frequentando
indo a museus, indo a galerias de arte, indo às feiras de arte. O primeiro passo é entender que meio é esse. E, a partir daí, acreditar no próprio olhar. Então, eu acho que a primeira coisa é a arte que você vai ter como um colecionador é aquilo que você gosta, é aquilo que te toca. Então, como o Carlos vinha falando, a arte torna as pessoas melhores. Eu acho que torna as pessoas melhores porque é uma das coisas que nos torna humano, né? Então, a gente percebeu isso na pandemia muito claro, né? Como a gente, todos nós, né? Ficamos mais ligados em música, em literatura, enfim, em artes visuais. É aquilo que nos conecta. Então, acho que a primeira coisa é o que me conecta, o que me move, né? O que me emociona, o que me interessa, o que eu acho curioso, enfim. Acho que esse é o primeiro passo. Então, se informar, frequentar e acreditar no próprio olho, acreditar no próprio sentimento. Mas tem aspectos muito mais objetivos, né? Como é que eu não compro alguma coisa que não vale aquilo, né? Acho que existe muito esse medo, né? Tudo aquilo que não é tão conhecido e as artes visuais, acho que tem um aspecto de aprofundamento, né? É infinito quando você pode conhecer sobre arte. Acho que um dos aspectos é perguntar. Então, conhecer as pessoas e perguntar. Poxa, o que você acha desse artista? Então, quando você começa a frequentar, você vai conhecer pessoas como Carlos, outros galeristas, curadores, outros colecionadores, pessoas que você vai criando relação e perguntar. Poxa, eu gostei muito desse artista, mas estou achando que esse preço não tenho certeza, não estou seguro. Não é alguma coisa assim que eu posso fazer com tranquilidade, é um investimento um pouco maior. Pergunta, as pessoas são muito mais acessíveis do que a gente acredita, do que a gente pensa que elas são. Né? Não existe no mundo da arte, como parece existir, aquele distanciamento. Pelo contrário. Se você chega e conversa, todo mundo quer conversar, porque quem trabalha com arte é um apaixonado por arte, sempre é. Então, acho que essas são as 3 dicas principais. A quarta é comparação, e aí entrando mais em preço mesmo. Né? Como é que eu sei que isso vale? Da mesma forma que a gente sabe qualquer outra coisa. Então, se você for comprar uma casa, vou comprar um carro. Como é que eu gosto desse carro aqui, desse um carro. Como é que eu sei que o preço está justo? Eu comparo. Eu comparo com outros carros do mesmo segmento que oferecem as mesmas coisas. A arte tem uma coisa disso. Claro, são outros elementos. Então, quem que eu vou apertar? O artista. Eu vou comparar com outras obras do mesmo artista. Ou eu vou comparar com obras de artistas que estão num status de carreira ou de reconhecimento semelhantes. Eu vou fazendo essas comparações. E aí eu sei se o preço está justo ou não. Não é tão difícil, mas exige sim algum envolvimento. E claro, existem profissionais que ajudam, né? Existem consultores, existem pessoas que também podem orientar um pouco esse processo para quem quer fazer isso mais sério. Mas para quem quer começar, eu acho que é isso. Frequentar, se informar, perguntar, não tem medo de perguntar e fazer essas comparações. E se deixar apaixonar. E começar. Hoje no mercado do agro está muito na moda vinho. Uma vez eu tive com um grande enólogo, ele falou, vinho bom é aquele que você gosta. Você falaria o mesmo para arte ou não? Eu acho que sim. E acho que é muito parecido. Assim como o vinho, você vai criando um repertório. Então, quando você começa a beber vinho, você não sabe muito bem o que você gosta, você está experimentando. Mas você começa. Aí você bebe você fala, acho que eu não gostei muito. Tá, aí você toma outra, se eu gostei mais. Você vai criando um repertório. Na arte tem isso também. Às vezes as pessoas têm um pouco a ideia de que chega um colecionador e ele faz uma compra por impulso. Não é assim. O que acontece com um colecionador experiente é que ele já tem um repertório tão grande criado na cabeça dele, que quando ele enxerga alguma coisa, ele sabe. Mas por quê? Porque ele tem todo um conhecimento. A mesma coisa acontece com alguém de vinho. A pessoa já conhece tanto que quando ela identifica um produtor que está fazendo algo interessante, ela já sabe. No começo é mais difícil. A graça é essa. A graça é você ir aprendendo aos poucos. É um aprendizado para a vida toda. E é isso que é legal, sabe? Que você pode sempre ter coisa nova para ver. Bacana. Luiz Felipe Feitosa. Eu disse que não ia falar, mas eu vou me contradizer. Eu te conheço há muito tempo. Desde o tempo que você estava lá do outro lado da piscina e eu desse lado. Afinal de contas, nós dois éramos goleiros de polo em times adversários. Mas sempre fomos adversários, mas sempre fomos amigos. Estamos aqui. Luiz Feitosa, eu quero te fazer uma pergunta. Assim, você, como a sua irmã, vocês criaram a SP Art. Eu acompanhei desde o início, que faz
Mais o quê? 20 anos? 20 anos. 20 Esse anos. ano Eu te faz 20 conheço anos. muito mais tempo que isso, que eu não vou falar para não contar quanto tempo a gente já tem de idade. Assim como a SP Art, a B3, ela ajudou a popularizar o investimento de ação em pequenas empresas de pequenos investidores. A SP Art ajudou pequenos colecionadores, pequenos investidores em artes e popularizar. Eu considero que a SP Art foi o Pavarotti, vamos chamar assim, da ópera na arte no Brasil. Você entende o que eu quero dizer? Sim. O Pavarotti popularizou a arte. Como vocês, que eu sou amigo de você desde a época da escola, desde quando a gente jogava polo aquático, vocês realmente popularizaram a arte. Eu não lembro antes, no Brasil, a arte ser tão comentada, tão discutida antes do trabalho que vocês iniciaram com a SP Art. Como você explica o trabalho desses últimos 20 anos da SP Art? Bom, primeiramente, Belisa, muito obrigado. Tamara, Carlos, estarem aqui me acompanhando. Olha, é um trabalho que começou há 20 anos atrás. Realmente não existia nenhuma grande feira, né? Aliás, não existia nenhuma feira de arte no Brasil, né? A SP Art foi a primeira, e desde a primeira edição ela vem crescendo ano a ano. Não só como conteúdo, como formas de pensar, inclusão, e trazendo galerias de fora. O Carlos é um exemplo, era um galerista, que acho que foi a primeira feira que você fez, né? A galeria devia ter poucos anos, e hoje, poderia dizer que é a maior galeria do Brasil, se não é a maior da América Latina, né? O Carlos faz um trabalho excelente. A feira de arte realmente ela popularizou, né? Ela é uma feira, ela é inclusiva, facilita que as pessoas visitem e quebra aquela barreira inicial da pessoa com o galerista, com a obra de arte. Ou seja, você indo na feira, você vai passear, vai olhar, e como a Tamara disse, você vai se enxergar em alguma obra de arte ou alguma coisa que faça sentido para você. E ali, a partir daquele momento, você começa uma relação com o artista, com o galerista, e, obviamente, comprando alguma coisa para sua casa, num primeiro momento, que a gente viu com um colega nosso, quando a gente foi na Rotas Brasileiras, né? Então, hoje a gente tem a SP Art, que é a maior feira, faz 20 anos esse ano, vai ser um ano comemorativo, vão ter muitas novidades, e nós temos uma derivação da antiga feira que a gente tinha, que era o SP Art Foto, que virou Rotas Brasileiras, que vai ser em agosto, que é uma feira voltada ao mercado de arte nacional. A SP Art é uma feira mais mundialmente conhecida, mais internacional, onde você pode ver de tudo um pouco, tanto do Brasil como do exterior. O Rotas você vê uma produção mais local, muito interessante, muito rica. E acho que é isso. Acho que o momento é muito bom da arte no Brasil. Nós temos hoje o curador da Bienal de Veneza, que foi, se não me engano, a primeira Bienal, né, se não me engano. Sim. A Bienal de São Paulo foi a segunda, né? Sim. Sendo que a Bienal de Veneza é mais importante. Hoje o Adriano Pedrosa, que é o curador do MASP, ele é o curador da Bienal de Veneza, que está mostrando a relevância da nossa produção. Ou seja, o que a gente tem aqui é muito bom, o que a gente produz aqui é muito bom, tanto que está sendo visto e admirado no mundo. Então eu acredito que a feira, assim como num primeiro momento, é o passo inicial para você ter o primeiro contato com a arte, né? Acho que o segundo momento é você começar a frequentar as galerias, as exposições dos museus, e aí você vai se inteirando e vai, como a Tamara disse, vai descobrindo o vinho que você gosta, né? Acho que é mais ou menos por aí. E como é que vocês explicam o mercado secundário, o mercado primário, que a gente estava conversando disso antes de ter essa reunião aqui? Eu vou deixar essa pergunta para o Carlos, que o Carlos é quem trabalha os dois mercados. Eu lembro aqui, a gente entrou na primeira edição da SP Art em 2004. Assim, foi um divisor de águas assim, no mercado de arte, porque você teve uma modificação total no sistema de arte, para as galerias, para os colecionadores, para tudo. Foi uma coisa fundamental assim, pro mercado de arte, para o sistema todo que está envolvido a arte, né? No Brasil. Mas no mercado primário é o seguinte, você tem galerias que representam artistas. Então esses artistas fazem as obras, sejam esculturas ou quadros, ou o que for, tapeçarias e tal, entregam isso para a galeria. A galeria faz a comercialização, essa primeira comercialização. Aí esse quadro pode vir aí, o colecionador adquire isso, leva para sua casa, tal. Essa segunda comercialização
que é o chamado mercado secundário. Vamos dizer assim, que é a revenda. Então, essa primeira venda, que a produção sai do ateliê do artista e vai para a galeria, ela é o mercado primário. E a galeria faz essa primeira venda, vamos dizer assim. O mercado secundário é essa revenda. Então, assim, você não tem mercado secundário só de artista morto, você não tem mercado secundário só ou seja, um artista vivo aí produzindo, você tem mercado secundário dele. É essa revenda do artista, vamos dizer, essa segunda venda. A primeira venda é feita pelo representante dele, que é o galerista, ou o marchand, o dealer, ou o que seja. E essa segunda venda é que nós chamamos de mercado secundário, onde você tem diversos fatores que envolvem, né? Que aí você tem essas questões de regulamentação de mercado e tudo mais. Porque essa primeira venda, você tem uma definição do galerista, na maioria das vezes, o preço. Então, por exemplo, ele, de comum acordo com o artista, ele trata um preço. Olha, minha obra vai ser por metro linear, ou por metro quadrado, ou pelo ano, pelo não sei o quê, define um valor. Então ele coloca isso na galeria, então tem uma tabela ali que a galeria segue para poder fazer essa venda. Já essa segunda venda, você tem a introdução do negócio chamado mercado, que aí você tem essas variações, que pode estar abaixo de um preço que foi vendido pela galeria, ou pode estar acima de um preço que foi vendido pela galeria, aí já tem um negócio chamado mercado de arte. Essa questão de compra e venda já está muito mais envolvida aí você tem essa regulamentação de mercado de preço. Mas isso você classifica assim, se você fosse mensurar o mercado, os grandes artistas estariam nesse mercado. E os artistas que vão direto vendendo sua obra, direto artista, direto para o consumidor, vamos chamar assim. Exato, o que nós chamamos de, vamos dizer assim, tudo isso compõe o mercado de arte, mas você tem esse mercado mensurável que a gente fala desses números. Seria só por galeria. São as vendas por venda privada ou venda pública, seja por leilões ou galerias, ou escritórios de arte e tal, que frequentam o mercado de arte. Então, essas vendas são definidas, esse número que eu passo para você, são essas vendas que passam por esse sistema. Agora, você tem artistas que vendem direto para colecionadores, tem artistas que vendem no seu próprio ateliê, tal. Isso existe, não há problema nenhum, mas você tem essa mensuração que eu te dou de tamanho de mercado que passa nesse sistema aqui de galerias, leilões e tudo mais. Mas o tamanho você não saberia dizer qual que é o percentual? Não, o tamanho assim. não. O tamanho dessa venda dos artistas diretamente para os colecionadores não tem. Você não tem dado estatístico, você não tem números para poder dizer isso. Agora, Feitosa, quando a gente vai na SP Arte, a gente repara um trabalho muito grande com artistas do Brasil inteiro. Sim. Principalmente no interior do Brasil. Sim. Que a gente vê onde é um trabalho muito forte do agro brasileiro. Sim. Como que vocês fazem para trazer esse trabalho de artistas que às vezes não são conhecidos aqui na capital, em São Paulo, do Mato Grosso, de Roraima, do Amazonas, para São Paulo? Bom, como que vocês descobrem esses artistas? Na verdade, esse é o trabalho da galeria, né? Nós da SP Arte, a gente avalia o que a galeria está oferecendo para a feira e oferecendo para o mercado. Ou seja, a gente tem um processo que a gente chama de application, onde as galerias preenchem e falam, olha, não, eu quero participar da feira, eu estou querendo levar esses artistas. E, obviamente, a gente, conhecendo, a gente aprova ou não a galeria, e não conhecendo, a gente usa os colegas, os curadores, para entender o trabalho que a galeria está fazendo e se faz sentido o que ela está apresentando. Mas o trabalho de garimpar esse artista é o trabalho que a galeria faz. A SP Arte ela é a ponta final do trabalho da galeria, ou seja, a venda onde ela coloca o portfólio dela à venda ali, eu mostro o portfólio dela para ser comercializado. Mas quem faz esse trabalho, quem busca, quem garimpa, quem orienta, é a galeria, não é a SP Arte. Assim, logicamente, estamos aqui na B3, no centro, literalmente, de São Paulo, né? No marco quase que zero, aqui do lado da igreja da Praça da Sé, marco zero de São Paulo. Mas como que a gente faria para um investidor no Mato Grosso, um fazendeiro que tem uma grande produção e quer investir numa obra de arte para sua fazenda, assim, comprar um bom quadro, Tamara, mas sem ter que não está nos grandes centros, Sim. não vem para São Paulo, não mora aqui. Né? Como é que ele faria para conseguir ter acesso
a uma obra de arte e conseguir... Porque hoje as obras de arte, eu vi até na SP Arte o pessoal fazendo toda a logística, transportando, embalando as obras de arte, que tem um trabalho de logística muito sério. Inclusive eu vi na sua galeria também todo esse trabalho de logística que hoje, quem não conhece uma galeria como a sua, é um trabalho de uma grande empresa, né? De logística e sem, por sinal, é uma logística muito complicada e cara, né? Porque se uma obra de arte daquelas, você não repõe. Sem dúvida. Não tem reposição se tiver um acidente, né? E pode ocorrer. Se Uma tiver, grande por parte melhor do nosso embalada negócio que ela hoje esteja, ela pode sofrer um acidente no caminho, Sim. o caminhão, a van, o carro. Então, como que você faria para ter acesso a uma obra de arte dessa e transportar para Campo Grande, para Roraima, etc.? Eu começaria entrando no site da SP Arte. E não é para fazer propaganda da gente, não. O que acontece é que a feira faz uma seleção muito criteriosa de quem participa. Então, uma das questões, acho que para quem quer comprar, exatamente saber mais o que eu estou comprando tem qualidade. Para além do que eu gostei, para além, eu posso pagar, eu gostei, é reconhecido por mais gente. Se amanhã eu quiser vender, vai ter mercado para isso? Eu tenho segurança de que aquilo é autêntico, não é uma falsificação? Que é um problema que pode acontecer. Ou eu tenho certeza que se eu estou comprando de um artista que está vivo, enfim, mas se aquele artista vai prosperar, né? Porque a gente muitas vezes está falando de valores que podem ser significativos, né? Então a gente quer que essa obra, no mínimo, mantenha valor. Com sorte que ela ganhe valor. Pois bem, então eu começaria olhando o site da SP Arte, olhando quem são os expositores. Por quê? Porque a SP Arte faz uma seleção criteriosa. A gente olha, a gente sabe quem tem boa reputação, quem não tem. A gente sabe quem faz um trabalho de investir em artistas. Então, como o Carlos já falou, no mercado primário, é muito importante o trabalho da galeria. A galeria ajuda o artista. Ajuda o artista a desenvolver seu trabalho, a colocar em boas coleções, a ter recursos, muitas vezes, porque o artista não vende sempre, mas ele precisa viver sempre. Ele tem conta para pagar, né, todo mês, como todos nós aqui. Então, a galeria ajuda o artista a ter essa previsibilidade, a ter uma vida que o permita criar, permita produzir. Então, eu começaria olhando ali. Quem são as galerias que estão na feira? Porque isso é um selo de que a galeria é confiável, né? E de que ela está trabalhando aquele artista, que ela está olhando questões de autenticidade, até de estado de conservação para obras mais antigas, pode ser uma questão. E, a partir daí, com boas galerias, elas fazem todo esse processo para você. Então, você entra em contato, olha, gostei disso, me manda o que você tem. O processo é muito mais simples do que parece. Gostei, entre em contato, olha, eu moro aqui, onde quer que seja, eu gostei das obras desse artista, o que você tem? O que a galeria vai fazer, ela vai te mandar um portfólio ali de obras. Talvez você queira vir ver, às vezes a galeria manda, dependendo de onde for, para testar em casa, claro, isso depende de valores, etc. Normalmente as galerias fazem todo esse processo. Pode ser que envolva um custo, isso tudo vai ser conversado, mas boas galerias fazem isso. Elas levam, né, a obra escolhida e comprada. E orientam, inclusive, com relação a seguro, a conservação, como você mantém essa obra. Uma das coisas que a gente estava conversando, o Carlos estava dizendo assim, você pegar um reprodutor na região de Uberaba, né, conhecida pelo Zebu, todo mundo sabe o valor daquele reprodutor. O Carlos estava explicando assim, como é que você avalia o maior quadro mais valioso do mundo? Conta essa história, Carlos, que é muito interessante. A história talvez um quadro possa ser o recurso mais... Quando você estava explicando a história da Mona Lisa. Exatamente, o recurso mais caro, individual, assim, do mundo. Você pega o principal, assim, talvez não exista uma peça única como um quadro, como a Mona Lisa, tão valiosa quanto você pode pegar qualquer diamante, qualquer peça que seja. Eu não consigo nem dizer assim que tenha mais valor que esse quadro específico do Da Vinci, porque é uma peça que atrai milhões e milhões de pessoas todos os anos para ver lá ele lá no Louvre. Você não sabe, às vezes, o nome do segundo quadro do Louvre é mundialmente conhecido e é uma peça que pode ser talvez o objeto mais caro do planeta, assim, em termos de valor. Não consigo imaginar outra coisa que possa custar mais que... Foi até vítima de vandalismo há pouco tempo, exatamente, passado, né? É um fenômeno, assim, de audiência. O museu tem uma audiência brutal. A sala dela está todos os dias lotada de pessoas, filas e mais filas para poder visualizar. Então é um valor assim estratosférico que ela pode atingir.
talvez não dá nem para a gente mensurar quanto Você pode estava custar explicando um que quadro. poderia ter até um museu apenas só para esse quadro, né? É um quadro incrível, né? Porque ele gera uma demanda para o museu, que é uma coisa inacreditável. No final do dia, o que importa para o museu é quantas pessoas foram lá, né? Você ter a visitação, isso que é o que interessa para o museu. Então, você imagina você ter uma obra como essa que te gera 10, 12 milhões de pessoas ao ano que vão visitar o Louvre para poder ver, e as pessoas não sabem o nome do segundo quadro, vão ver a Mona Lisa, tal. Então, você imagina a importância disso para uma instituição, né? É uma coisa, todo museu do mundo quer ter uma Mona Lisa, porque o volume de pessoas e tudo, isso é fundamental para o museu, né? O grande problema quando você vai entrar no museu para poder trabalhar com o museu, a primeira coisa é, escuta, qual que é o público do museu? Quantas pessoas vêm aqui por ano? É um dos dados estatísticos que você trabalha, é o impacto que o museu tem na sociedade em termos de visitação, né? Quantas pessoas vão visitar o museu e ver as exposições. Então é isso. Então pode ser o objeto mais caro do planeta. Com certeza é o objeto mais caro do planeta. É assim. incrível. É incrível. Feitosa, como é que você avalia o crescimento do público de visitação, fazendo um comparativo, assim, quando você faz de visitação da SP Art de 20 anos, quando iniciou, o número que você tinha para a procura que tem hoje, porque a gente sabe que o Brasil não é um país assim tão culto, né? A gente sabe que vende pouco livro aqui. A gente tem pouco acesso à arte, tem pouco o lado cultural brasileiro, assim, de filosofia, arte, musicais, não é o forte do brasileiro. Então, assim, como é que seria? A gente sabe que a SP Art teve um crescimento muito grande, porque a gente percebe uma carência, né, muito grande em grandes eventos culturais no país. Como você explica esse crescimento e aonde vocês acham que pode chegar? Olha, é um trabalho de todos, né? Não é só um trabalho da SP Art. Logicamente, quando a SP Art começou, acho que a gente teve 3 mil pessoas no máximo. Hoje, as duas feiras somadas dão em torno de 50 mil, né? 50 mil pessoas ao ano. Agora, você não pode só avaliar o mercado só pelo que a SP Art leva de gente lá. Esse mercado, ele cresceu, né? As galerias cresceram, as galerias melhoraram, os museus melhoraram com as exposições. Então, quando você avalia um todo, você vê o MASP, que teve uma exposição. Qual foi a última exposição que ele teve? Que teve, acho que, mais de 200 mil pessoas. A exposição da Tarsila foi uma das exposições mais visitadas. Mas esse é o grande Tarsila impacto, do Amaral, né? Porque é um trabalho do museu, é um trabalho da SP Art, é um trabalho das galerias, né? É um trabalho do conjunto. Então, o conjunto todo trabalhando faz com que o interesse pelas pessoas e a acessibilidade da arte às pessoas se torne mais fácil e mais fluida, né? Nada mais gostoso do que você entrar numa feira e você poder andar com tranquilidade, você entrar numa galeria, as pessoas são mais atenciosas, já estão mais acostumadas a trabalhar com o público, e mesmo até o museu, que ele quer realmente trazer essas pessoas que nem o Louvre traz, quer ter grandes exposições para fomentar a arte. Eu acho que quando você mensura, a somatória disso tudo mostra um grande crescimento. Hoje a SP Art está nesse número, 50 mil pessoas, é um número muito bom, é um número que faz com que as pessoas consigam visitar a SP Art e apreciar a arte com qualidade e dar um pouco e trazer uma experiência muito boa para o cliente. Obviamente que da SP Art, dali vão surgir as visitações nas galerias, o trabalho que as galerias fazem, o trabalho dos museus. Então, assim, de uma maneira geral, tem crescido, e o crescimento não é só na feira, é nas pessoas que frequentam as galerias, é nas produções que vem acontecendo, novas galerias entrando no mercado, novos artistas aparecendo, gente com muita qualidade, inclusive, e, obviamente, as grandes exposições dos museus aqui em São Paulo, no Rio, e nos outros lugares do Brasil, né? A gente tem interesse em levar esse trabalho para o interior de São Paulo, né? Queremos fazer um teste agora em Ribeirão Preto, que é a cidade que tem... Sim, a cidade do agro. A maior feira do agro, que é a AgriShow. Agora é 3 de março, né? Fazendo uma exposição junto com a Galeria do Carlos, junto com vocês da SP Art lá em Ribeirão. Acredito que vai ser no dia 3 de março. Né? Acredito que a data inicial é dia 3 de março, a gente está em contato com um parceiro nosso local, para ajudar a justamente trazer essas pessoas e ter mais fluidez e conforto para as pessoas visitarem
a conhecerem um pouco mais da SP Art, né? Então, acredito que acho que 3 de março a gente deva fazer uma, provavelmente em agosto a gente deva voltar. Então, são essas 2 datas que nós estamos trabalhando, porque é um parceiro local e é um parceiro muito relevante, está com a gente há bastante tempo. A gente tem público no Brasil inteiro, né? Brasil Óbvio, todo. né? Brasil todo. A gente sabe que é óbvio também que não é todo mundo que pode vir para São Paulo, porque o Brasil é um país continental, Sim. muito grande e todo mundo, apesar de São Paulo, óbvio, ser a maior capital do Brasil, não é todo mundo que vem para cá. Tem vários polos, né? O Polo do Sul, Polo do Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Sim. Como que vocês hoje trabalham? Eu acredito que vocês têm a maior venda em São Paulo. Vocês estavam dizendo que muitos clientes vêm para cá, mas hoje vocês já viajam, né? Então, eu gostaria que vocês explicassem, essas obras viajam, são obras locais que estão sendo expostas? Queria que você explicasse também não só a parte de logística, como a parte de seguro. Tá. Porque quando a gente pensa, óbvio, a gente que aqui sempre trabalhou o lado do business, né? Porque por mais que você esteja levando uma obra bem condicionada, você está levando aqui, imagina, você está levando a xícara. Pode ocorrer um acidente. Sim. E vai quebrar a xícara. Claro. E essa xícara aqui, que é uma obra de arte, não se repõe. Como que esse trabalho de seguro é feita, essa avaliação? Aqui eu estou envolvendo uma pergunta para todos, né? A avaliação dessa obra de arte, o seguro dessa obra de arte, o trabalho da galeria. Porque eu fico imaginando um artista, né? Você pega a Tarsilinha, né? A sobrinha da Tarsila de Amaral. Sim. Que grande pessoa, ela é responsável pela coleção da tia. Pô, imagina a preocupação que você tem, né? Você tem uma obra única ali, que você é responsável, e agora você vai mandar essa obra para expor em Brasília, por mais que vá de avião, vá de... Como que vocês tomam esse cuidado? Então, quando eu comecei no mercado de arte em 2002, eu vi todo esse desenvolvimento. Quando eu entrei no mercado de arte em 2002, você tinha assim pouquíssimas galerias. Sabe, a telefonia ainda era precária, você tinha ainda internet de escada, sabe, era tudo muito mais complicado. Você colocava lá para procurar uma galeria, você achava 3, 4 galerias. Você ouvia falar da venda de um quadro, era muito, muito raro, uns valores mais altos, assim. Então eu vi todo esse desenvolvimento. Hoje, você tem todo esse desenvolvimento do sistema. Acompanhei o sistema da arte todo se desenvolver, ou seja, eu trabalhei diversas vezes com foto impressa. Eu ia lá, tirava a foto do quadro e mandava para casa do cliente. Você não tinha essa coisa de tirar foto digital, mandar por e-mail, tal. Você não tinha seguro. Então, assim, a gente rezava à noite, porque você não tinha as companhias que faziam seguro. Os transportes eram muito mais complexos. Você não tinha essa... Nós fazíamos os transportes, nós desmontávamos as feiras, nós colocávamos no carro, trazíamos tal. Hoje você tem empresa para transporte nacional e internacional, você tem as companhias de seguro, você tem todo... Então, o que ocorreu foi todo um desenvolvimento do sistema de arte no Brasil, de seguro, de transporte, de galerias. E um dos fatores que eu elenco aqui como muito importante foi a vinda da SP Art. Por quê? Isso assim, não sou eu que estou dizendo, nem porque eles estão aqui, mas todo o mercado de arte fala isso. Quando nós tivemos a SP Art, a gente teve uma abertura para as galerias estrangeiras, porque você tinha antes uma ida nossa para os mercados lá fora, para poder mostrar para as feiras internacionais, para poder mostrar aos artistas brasileiros. Com a vinda da SP Art, o que aconteceu? As galerias internacionais passaram a vir para o Brasil. Quando as galerias internacionais chegaram aqui no Brasil, você olhava a estrutura dos caras, como é que eles faziam, sabe? Chegava ali, planta do stand, todos os mapas prontos, os donos uma coisa totalmente impessoal. Ou seja, não era o dono da galeria, já vinha tudo preparado, pendura esse quadro aqui, pendura ali, equipe para isso, equipe para aquilo, tal. Então mostrou um profissionalismo, mostrou uma forma de trabalhar muito diferente assim para o mercado. É quase que uma comparação com a abertura das importações no Brasil para diversos setores, carros e não sei o quê. Isso gerou um desenvolvimento muito grande para o sistema local. Em todos os sentidos, de críticos, de todos os serviços, de galerias, de marchands e tudo mais. E a gente vem sentindo esse reflexo até hoje, essa necessidade de melhoria. Cada dia que passa, os mercados são mais abertos, você é mais dependente do mercado internacional.
o mercado nacional cada dia mais dependente do mercado internacional, essa demanda por profissionalização, tudo isso que a gente está falando no final do dia aqui é um processo de profissionalização, de crescimento e profissionalização que o mercado vem sofrendo. Então, hoje, você tem diversas companhias. Por exemplo, eu coloco hoje um quadro no Maranhão com a mesma facilidade que eu coloco um quadro aqui na casa de um cliente, porque eu tenho uma empresa que pega aqui na minha galeria esse quadro, embala ele da melhor forma possível, entrega lá no Maranhão e pendura para o cliente lá no Maranhão, mexe, troca. Nosso time muda toda a casa do cara se o cara quiser, troca quadro dali, põe daqui, com seguro, com tudo. A gente não encosta em um quadro hoje sem seguro. Por exemplo, você tem um quadro na sua casa, a partir do momento que ele passa a ser minha demanda de venda ou minha responsabilidade para vender, eu não toco nesse quadro em hipótese alguma se ele não tiver seguro. Ou seja, todas as galerias hoje que trabalham no mercado de arte, eu acredito que trabalham dessa forma. Você não encosta mais num quadro hoje que não tenha seguro. Desde o momento que eu peguei lá até o momento que eu botei na casa do cliente e tudo mais. Então é isso. Chega na galeria, tem uma museóloga que faz todos os laudos. Na hora de tirar da casa do cara, faz todos os laudos. Então tudo isso é um processo de profissionalização, de aprimoramento para poder dar garantia e segurança pro cliente que está consumindo arte, né? É como você falou, lá na galeria nós temos uma especialidade, que é você juntar decoração com investimento. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, no caso do vinho que você citou, né? Você coloca na frente do cliente 10 vinhos que são bons. Agora, você não pode dizer para o cara, esse aqui é o melhor vinho, mas você não pode dizer para o cara, toma esse aqui. Ele vai escolher entre os 10 e vai dizer o seguinte, ó, esse aqui é o que eu gosto, então vamos comprar esse. Então, na verdade, a gente mostra um cardápio. Quando a Tamara fala, olha, você entrando ali na SPArt, na verdade você está olhando um cardápio de galerias que sofreram um processo seletivo para entrar, que estão inseridas no mercado de arte, ou seja, você tem produtos ali que tem gente querendo comprar e gente querendo vender. Não é aleatória a formação dos preços ali, você tem um critério tanto no mercado primário quanto no secundário para formação de preço. No secundário é mais uma questão de mercado, no primário é mais uma questão de processos ali internos da galeria. Porque é um artista jovem, ainda não participou de exposições, ainda não está em grandes coleções, nem nacionais e internacionais, então ele começa com preço mais baixo e tal. Mas já no mercado secundário é mais uma questão de mercado. Então, todas essas galerias que estão ali, elas estão inseridas no mercado de arte, tem gente querendo comprar, gente querendo vender. Então, é um hall, é como se fosse um cardápio para a pessoa que quer investir nisso, falar assim, poxa, se eu selecionar aqui, eu posso gostar mais do azul ou eu posso ir mais pro verde. Mas qualquer lugar que eu vou jogar aqui, eu tô dentro do sistema de arte, eu tô dentro do mercado de arte, onde tem gente querendo comprar e gente querendo vender. Então, basicamente Carlos, é isso. O que eu queria fazer uma pergunta para você, que eu falei um pouco na apresentação, porque eu fiquei surpreso. Quando o Feitosa falou, Belize, eu preciso te levar numa empresa aqui que eu quero que você vai conhecer uma galeria que não tem cara de galeria. E eu, óbvio, como leigo aqui, eu sempre falei para Tamara, me ensina que eu não entendo nada do negócio. Eles começaram a me fazer uma curadoria, me explicar do negócio. Quando eu fui na sua empresa, eu imaginava que era uma galeria, como fui já em várias, que você ia achar com aquela cara de artista. Aí eu cheguei lá, a galeria formada por um dentista, que teoricamente... né, formada carreira biológicas, vamos chamar assim, não foi nem exatas, né, nem engenharia, conforme o Feitosa aqui, e uma advogada aqui na minha frente, e vi uma empresa totalmente profissionalizada, totalmente com uma equipe ali, né, consultores da Top 4 ali, do Big Four ali, das maiores empresas de consultoria do mundo, e faturamento gigantesco, uma grande empresa. E, né, e era um mercado e uma galeria que eu não conhecia. Então, assim, como que um dentista profissionalizou esse mercado de artes? Assim, eu gostaria que você explicasse assim, como é que foi o seu caminho aí, saindo do ramo da biológicas ali, da área de dentista, para profissionalizar esse mercado de artes. Porque o engenheiro eu até entendo, advogado eu até entendo o lado, isso aí dá para entender. Agora o dentista fica mais difícil entender. Exato. Muito trabalho, muito suor, viu? É mais suor do que qualquer coisa, mais trabalho do que qualquer coisa. Mas basicamente assim, a gente troca muito, sabe? Eu falo muito com a Tamara, falo muito com o Felipe, com a Fernanda. A gente tem uma troca muito grande, porque
hoje você precisa estar muito inserido, né? Pensando e repensando a todo tempo. Essa coisa de sempre estar desconfortável é fundamental, assim. Mas, se eu pudesse te resumir aqui rápido para não estender, é você olhar as boas práticas de mercado, ver como as galerias mais profissionais trabalham e tentar buscar isso, traduzir isso para o mercado brasileiro, ver como as principais galerias do mundo trabalham de uma forma menos pessoal, sabe? Ver o que você... Esse é um negócio de pessoas. Você precisa ter as melhores pessoas com você. Isso é fundamental, que você tenha pessoas muito boas. Por exemplo, no processo seletivo de artistas, você não é disso. Eu, como uma formação totalmente oposta ao mercado de arte, você tem que buscar pessoas profissionais para estar do seu lado, para poder fazer o seu programa, o seu processo seletivo de artistas, quem você vai trabalhar, com quem você não vai. Eu e meu sócio, eu acho que a gente pode se resumir como pessoas que são especialistas em mercado de arte. Mas isso é uma parte do negócio. Você tem diversas outras áreas dentro de uma galeria que você precisa contar com profissionais. E eu não tenho problema, a gente não tem problema nenhum de dizer, olha, a gente não sabe isso e chamamos pessoas para nos ajudar. Você viu lá, né? A gente tem toda a parte nossa de back-office, toda é feita por profissionais. Eu tenho um CEO lá na galeria, tenho uma nossa diretora, por exemplo, ela assume também a responsabilidade de diretora comercial, uma pessoa que não vem do mercado de arte. Ela vem do ramo de consultoria também, trabalhou junto com o nosso CEO. Então, não é ligada ao mercado de arte, mas é nossa diretora comercial, porque ela coloca práticas ali de companhias grandes, de boa gestão, tal. Nossa outra diretora, mais na parte institucional também, não é uma pessoa que vem do mercado de arte, mas tem práticas, tem ferramentas para poder instrumentalizar toda a companhia para que ela tenha, sabe, processos, um organograma bem definido, processos, uma linha de atuação e principalmente um rumo, né, um plano, uma estratégia, o que nós vamos fazer, assim. Porque senão hoje em dia você não tem como competir, você não tem como trabalhar. Cresceu muito o mercado, os preços das obras, cada dia que passa, vão subindo, você pega artistas jovens, então você tem um crescimento nos preços, tudo no Brasil cresceu, esse negócio cresceu. Se você não tiver de uma forma impessoal e profissionalizada, cada dia fica mais difícil para você estar inserido nesse contexto. Mas a minha modificação foi essa. Eu acho que a principal coisa foi isso. Foi olhando as boas práticas das melhores galerias mundiais, do Brasil e do mundo. Eu gostava muito, eu gostava muito também de olhar as galerias brasileiras, como eles trabalhavam, tirando sempre as coisas boas e vendo o que eu achava que não era uma boa prática, assim. Eu tive diversas pessoas que eu olhei muito, assim, e olho até hoje como trabalham e como... Tamara, olhando o mundo, né? O agro, 1/3 do PIB brasileiro está dentro da porteira, a gente costuma dizer, né? Que é o produzido dentro da fazenda. Se você pegar o que é antes da porteira, que está indo para a fazenda, e pós-porteira, que sai da fazenda, seria muito maior, né? Seria praticamente 50% do PIB aí, né? Se você pegar, por exemplo, uma cervejaria que compra milho, cevada, etc. Uma empresa de transportadora ferroviária que transporta toda a produção do agro, né? Toda a parte de insumo que leva para o agro. Seria praticamente muito mais do que 50% do PIB. Como que você vê essa parte do mercado de artes? Quanto você acha que é o tamanho desse mercado ainda tem a crescer? E se esse mercado aqui no Brasil, comparando com o mundo, o Brasil é relevante, assim, fazendo uma comparação com a Europa, Estados Unidos, Ásia, o Brasil joga um campeonato nesses players mundial. O pessoal da Ásia, olha, a gente sabe que China hoje compra tudo, né? No mundo inteiro. Então, quando o chinês olha para o Brasil, o mercado de artes internacional olha para o Brasil como algo relevante, como é olhado o agro, ou ainda é muito pequeno? Ainda é muito pequeno. Agora, o Brasil tem algo muito interessante. O Brasil é o principal país de produção artística do Hemisfério Sul. Claro, tem África, tem Austrália, mas o Brasil é o mais representativo. E existe um movimento muito forte de olhar para outras produções que não são centradas em Europa e Estados Unidos. Isso já vem há alguns anos, né? Então, o Brasil vem ganhando destaque. Não é à toa que, como o Felipe comentou, o próximo curador da Bienal de Veneza
é o Adriano Pedrosa, que é um curador brasileiro. Né? Então, tem um desejo muito grande dos grandes mercados, que são basicamente Estados Unidos, Reino Unido, China e aí o resto da Europa, de olhar para essa produção do Hemisfério Sul com muita atenção para o Brasil. Por quê? Além do Brasil ser um mercado mais estruturado, ter uma produção muito rica, a nossa produção, curiosamente, conversa muito bem com essas outras produções. Porque muitas vezes o que um museu quer, um colecionador, ele está buscando preencher lacunas, né? Como o álbum de figurinha, sabe? Você tem ali, o que está faltando aqui? Mas eu quero que o que está faltando converse com o que eu já tenho. E o Brasil tem essa produção. E eu não estou falando só dos artistas de grandes centros, estou falando também, mas talvez até principalmente, da arte indígena, da arte regional. Então, existe um interesse crescente. O que faz, quem acompanha, né, como a gente faz o dia a dia, percebe uma mudança de patamar de preços desses artistas. Muitas vezes, não movimentada pelo brasileiro. É muito comum que artistas brasileiros sejam reconhecidos primeiro fora, e aí depois o mercado brasileiro fala assim, opa, me escapou. Então, essa troca, ela tem sido muito frequente, mais frequente com o tempo, e ela deve se intensificar. Porque a produção brasileira realmente é muito boa. Não sem querer ser ufanista, não. A gente tem excelentes artistas. O Brasil é continental. O Brasil conversa com toda a produção mundial. Então, tem sim ganhado espaço. Pode ser muito maior do que se a gente falar que o Brasil deve ser, com sorte, 0,5% do mercado de arte. Né? É pequeno. A gente pode olhar o copo meio vazio, mas a gente também pode olhar o potencial que tem para crescer, né? Que é enorme. E Feitosa, você vê, é um mercado que é inclusivo, né? Que você pode pôr gente do Brasil inteiro, e eu acredito que a parte de imposto pode prejudicar bem essa parte da internacionalização, né? Como que funciona a parte de imposto para poder, como a Tamara estava falando, essa parte indígena, dos povos, né? da área rural, da pessoal... população ribeirinha, né, a zona mais pobre, que está produzindo, mas às vezes não consegue vender as suas obras pela dificuldade e complexidade tributária que tem no Brasil. Como seria isso? Essa é uma pergunta difícil, que requer uma resposta mais didática. Então eu vou passar essa resposta para os dois. Tá? Que os dois essa parte bem assim, na ponta eu não tenho parte do imposto. A única coisa que a gente sabe, né? O Brasil tem uma complexidade tributária em todas as áreas. Todas as áreas. E a reforma tributária, hoje a gente tem praticamente 2 sistemas aí. Como é essa parte tributária para vender a obra no Brasil? Sim. Que é uma parte, vamos falar assim, a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria: como que um artista vende uma obra para fora ou leva uma obra para fora, essa parte tributária? Porque realmente é algo que poderia, é o que a Tamara falou, poderia aumentar esse copo, para ficar o copo mais cheio, vamos chamar assim. Não, a Tamara falou perfeito. O Brasil tem um potencial assim brutal de crescimento. Eu acho que o mercado de arte brasileiro, assim, quando você olha, as possibilidades são gigantescas. Eu acho que a gente vai ter um crescimento muito... E é o que ocorre. Se você pegar ano após ano, o Brasil só vem crescendo e tal. Agora, em termos de produção artística, é um gigante, mas em termos de mercado mundial, é uma representação muito pequena. Mas quando você olha a América Latina, o que a Tamara disse é exatamente isso. Você soma todos os países da América Latina, não dá o tamanho do Brasil em termos de negócio, em termos de produção artística e relevância mundial. Mas a parte fiscal, o que ocorre? Você tem os tributos normais, como ICMS, PIS, COFINS. Então, uma galeria normal, que tem um lucro presumido, ela paga aproximadamente uns 26% de imposto quando ela faz uma comercialização. Mas eu acho que o grande negócio aqui que a gente tem que tratar é o seguinte, é que o mercado de arte, ou o quadro, ou a escultura, ou o produto, vamos dizer assim, de arte, ele entra numa classificação como se fosse uma escova de dente, como se fosse um outro. E você tem um lado indireto do mercado de arte
que precisa ser mensurado. Ele tem um outro papel. Ele tem um papel assim de fomentação de cultura, de fomentação de educação. Você tem diversas outras ações que o mercado de arte faz que é diferente de um produto, como simplesmente assim que você arrasta o crédito de CM aqui, abato ali, tal. Então, o que a gente propõe em todas as discussões que nós temos, ali na galeria a gente cabeçou agora um processo para poder entrar nesse novo projeto no projeto de reforma fiscal, é você reenquadrar o mercado de arte numa economia, numa economia diferente, por não ser um produto como qualquer outro. Ou seja, uma economia criativa, onde tem um sistema tributário diferenciado. Específico para isso. Óbvio. Então, em termos de Brasil, é isso. Ainda mais sabendo que o artista só vai trabalhar com aquilo. Né? Só vai trabalhar com aquilo. Você tem um indireto que é mensurável, e às vezes imensurável, que é muito interessante. Você promove cultura, promove educação, promove cidadania em diversas ações que o mercado de arte tem. Inclusão. Agora, inclusão, tira do crime, tira da rua, tira da pobreza, tira de uma série de... E mais, né? Tem um papel político importante internacional. Dúvida. Exato. Então, isso também, a gente vem trabalhando junto, né, com as galerias na reforma tributária. Tivemos uma grande vitória com a lei complementar que incluiu a comercialização de obras de arte numa tarifa reduzida em 60%, o que deve fazer com que pelo menos não... Qual o percentual? Não. Da tarifa base vai ter uma redução de 60%, o que vai fazer, provavelmente, juntando outros impostos, que pelo menos não mude muito a tributação. A tributação no Brasil é muito alta sobre comercialização de obras de arte. Existem países como a França, por exemplo, que deram um salto quando passaram de uma tributação equivalente à do Brasil para entre 5% e 7%. O Brasil ainda deve ficar aí na casa dos 20 e poucos, que é muito alto comparando com o mundo. 20 e poucos % é a taxa que é... porque depende um pouquinho de como é a galeria, o tamanho da galeria. galeria. Na Europa, na França, por exemplo, em torno de 5. 5 a 6. Como é o regime fiscal que a galeria opta, né? Lucro... Uma empresa, uma limitada com lucro presumido, lucro real, ou se você é uma empresa menor que opta pelo simples, nacional, então você tem um regime fiscal diferente. Com a reforma tributária, hoje, onde é que a gente está? Então, a gente teve essa vitória aí na votação da emenda constitucional, mas ainda falta a lei complementar. Né? Então, a lei complementar vai dizer que operações, de que forma vão estar sujeitas a essa tributação, que nada mais faz do que manter mais ou menos o que é hoje, que é para pelo menos não prejudicar. O que o Brasil precisa entender é que, além de todas essas questões internas, tem também um papel internacional muito grande. Não é à toa que a Inglaterra virou o que é, a partir do quê? De movimentos artísticos. Né? Se a gente pegar um caso mais recente, a Coreia do Sul. A gente fala, gente, Coreia do Sul é um país pequeno. O que eles estão fazendo? Eles investem em música, que todos os adolescentes amam, e eles investem em audiovisual. O que é isso? Por que eles estão fazendo isso? Porque é um produto que vem... Não, eles estão fazendo isso porque isso é a marca do país. É como eles querem que o país seja percebido no mundo. E o Brasil precisa usar a arte, porque pode usar. A gente tem uma arte muito potente. Tamara, coincidentemente, eu estou no início de um projeto ligado ao agro, que é fácil de explicar quando a gente fala do marketing do Café da Colômbia. Aquilo foi um projeto. Foi um projeto que a Colômbia fez para criar a marca do país nacional do Café da Colômbia. Hoje, quando você vai para a Europa, Estados Unidos, Ásia, o Café da Colômbia tem uma percepção como o melhor café do mundo. Infelizmente, o agro brasileiro tem uma percepção oposta, que eu não preciso nem falar aqui, que falam só mal do agro fora do Brasil, que eu não vou falar aqui, porque senão eu vou estar ajudando a fazer a propaganda, mas eu acho que a gente tem que começar uma propaganda aqui, público-privada, né? Total, para falar bem do agro brasileiro, não só da produção, como é feito, como do pequeno agricultor, das pequenas propriedades, tanto quanto da arte, que também, se você falar ali, o pequeno produtor artístico que está no interior do Brasil, e isso não tem, né? Exato. A gente não tem uma campanha de marketing do que é produzido da arte nacional. Tem ou eu estou enganado? Muito pouco, muito pouco. A gente não tem. A gente vê arte indígena fora do Brasil, né? De forma sistematizada, não. E é uma perda de oportunidade enorme.
para o país, porque a gente tem, como país, muito a ganhar pegando carona na produção artística que é de interesse do Qual mundo. que seria o artista nacional que é conhecido fora do Brasil? Você tem alguns. Tem alguns. Assim, Você mas tem assim, alguns. com grande visibilidade. Você já teve, por exemplo, artistas brasileiros expondo nos principais museus do mundo, Lígia Clark, Tarsila do Amaral, O próprio Portinari. Mira Schendel, Portinari. Mas Você quem tem você diversos. chamaria hoje a mais conhecida do grande público estrangeiro? Tarsila? Estrangeiro. Olha, a Tarsila do Amaral é uma artista muito conhecida. Ela teve uma exposição no MoMA, teve no Museu de Chicago, também foi. Acho que a visibilidade foi gigante. Você tem artistas vivas, como a Adriana Varejão, por exemplo, que é super conhecida lá fora, Beatriz Milhazes. Mas você concorda? Mira Schendel, os artistas, Mas você os concorda artistas do que pós-guerra assim, são eu concordo que essas artistas têm visibilidade, eu concordo. Mas muito aquém do que eu estou sem querendo dúvida. dizer aqui. Sim, não há dúvida. Eu estou fazendo um paralelo potencial com que óbvio, teria, eu estou exato. fazendo, óbvio Exato. que eu estou forçando um paralelo sempre Exato. claro. Nós não temos um café da Colômbia Sim. nacional. Quando você fala... E sem dúvida nosso café temos. deve ser de altíssima qualidade, E eu tenho uma certeza coisa que nossa extraordinária. arte nacional, Exatamente, é a exatamente gente não isso. tem uma arte nacional assim. Eu morei fora do país, você não vê o americano, não. o europeu, o asiático, fala, pô, eu adoro Arte artista brasileira, tal. certo. Você Agora, não vê. você tem o seguinte, o mercado de arte hoje, isso que a Tamara falou, é incrível, porque o mercado de arte ele se move em direção aos corredores fiscais. Por exemplo, o país que der melhor condição fiscal, o mercado de arte ele caminha o mercado de arte caminha em direção a isso. Então, por exemplo, você tem o exemplo da Coreia do Sul, tem o exemplo da França, que agora virou assim um protagonista muito grande. Sempre foi a Inglaterra, agora esses últimos dados é o segundo maior mercado do mundo, passou a China, passou a Ásia, e tal. Agora Paris está assim incrível porque teve melhor assim esse redução fiscal. Combinou O com mercado o Brexit. o mercado juntaram. migra, ou seja, você tem um incentivo fiscal para as galerias e todo o sistema de arte trabalhar naquele local, o mercado de arte migra. Mas daí é produção local. Você aproveita a produção local, mas você leva as galerias internacionais, montam estruturas. Por exemplo, eu tenho ali Europa. Eu vejo o país que me dá a melhor condição fiscal para eu poder trabalhar para montar uma galeria. E eu monto a minha galeria ali, e essas galerias grandes no mundo que são multinacionais e tem diversos países do mundo, elas vão em direção a esses corredores fiscais aonde você tem melhor possibilidade. Com isso, você traz todo o sistema de arte. Então, você imagina, você traz feiras, você traz turismo, você traz serviço, você traz todo o desenvolvimento do sistema de arte. Então, um país é muito privilegiado quando ele adota um sistema fiscal diferenciado para o mercado de arte. Você abaixa a tarifa e aumenta o bolo. Veja bem, o Brasil hoje, você não tem nenhuma galeria internacional no Brasil. O mercado é totalmente fechado. O processo de exportação, você estava comentando como é ótimo. Nós temos tarifas excepcionais para exportar. Você tem serviços incríveis, seguro, transportadoras e tal. O problema brasileiro são as importações. O que acontece? Isso deixa o mercado fechado. O mercado brasileiro hoje é composto única e exclusivamente por galerias brasileiras, onde você não tem galerias estrangeiras. Isso é muito prejudicial, Isso é muito ruim. porque você não tem aquilo que a SP Art promoveu, trazendo galerias de fora. Você não tem competição, você não tem essa troca com o mundo de outros. O crescimento do mercado brasileiro hoje, eu acho inclusive que é muito dependente desse processo de desoneração das importações. Quando você der condição para as galerias internacionais, para o sistema de arte do mundo vir para o Brasil, o mercado brasileiro vai aumentar muito. Todo mundo vai se beneficiar. Aumenta o bolo, né? Aumenta o bolo, vai ser incrível. As galerias vão se profissionalizar, vai melhorar todo o sistema de arte, as feiras vão ganhar com isso, os museus, você vai ter mais colecionismo, você vai ter mais colecionadores. Lá em cima, lá em Roraima, até o sul, todo mundo vai se beneficiar por esse sistema. Ou seja, você vai aumentar esse bolo e vai ser incrível. Hoje, as importações impedem que o Brasil tenha tenham coleções multinacionais. Você diria que não tem obras internacionais ou essa obra está no Brasil sem estar catalogada, Felipe? Eu acho que a gente tem obras internacionais, mas assim, os grandes colecionadores
devido a esse problema aí que o pessoal citou, eles acabam tendo residências em outros países e acabam comprando lá fora e deixando lá fora. Fica Né? fora, Tem né? muita gente que tem casa em Miami, Sim. apartamento na Europa e por aí vai. Então, compra e deixa lá, é mais fácil, porque é muito caro trazer para cá, né? Então, esse corredor aí que o Carlos falou, ele não só é importante, como ele vai também trazer muito turista. Muito. Porque as pessoas vão vir para o Brasil para justamente comprar essas obras e levar para fora. Então você cria uma certa exportação também, né? Sim. Você trazendo a galeria de fora, não só melhora o que você tem aqui dentro, trazem as boas práticas, mas fomenta o turismo, fomenta a produção, permite com que os artistas brasileiros tenham uma oportunidade de frequentar essas galerias internacionais que vão levar ele para fora para o mundo. Isso no Esse Chile, intercâmbio é muito Uruguai, importante. Isso é muito Argentina, ocorre em algum país da América do Sul? Pouco, porque é muito pequeno. Muito pequeno o Muito mercado. mercado muito pequeno pequeno. mercado. México você já vê uma internacionalização grande, assim, você já vê galerias de outros locais do mundo, galerias da Europa, galerias americanas abrindo no México. Agora, acho que a gente poderia falar isso, tá descasado a parte de produção artística. Nossos artistas são fenomenais, uma produção artística extraordinária que você pode estar em qualquer museu do mundo, contra um mercado com um sistema de mercado depreciado, ou seja, com uma legislação ainda fraca, com uma impossibilitando a entrada de galerias de fora do Brasil aqui, deixando o mercado fechado, meio cego, assim. É uma Isso proteção que não nos serve, que né? não serve. Esse mercado, eu não estou falando aqui de partido, nada, estou falando assim de legislador. Tá. Existe algum legislador que encampou essa atividade ou está órfão? Esse é um trabalho que as galerias, junto com a SPAT Olha, e as outras... a gente vem falando com muita gente e para ser justa, a secretaria que cuida, né, da reforma tributária tem sido muito receptiva. Federal. Tem senadores, tem deputados. Acho que não tem ninguém que está levando essa agenda de forma... Assim, essa é a minha bandeira, até porque eles têm muitas bandeiras, mas a gente tem encontrado apoio, sim, em todo o espectro político, o que é gratificante, o que é muito, muito feliz. Agora, são trocas, a gente sabe, né? E o mercado de arte, a gente está aqui contando como ele pode ser, o quanto melhorar, ele já se profissionalizou imensamente. Então, aquela imagem que se tinha antigamente de um mercado obscuro, de um mercado em que as informações não fluem, essa é uma imagem que não corresponde à realidade atual do mercado brasileiro de arte. Hoje, deve ter uma coisa ou outra ali, mas, em geral, é um mercado bastante profissional, com tanta transparência quanto qualquer outro, com muitos controles. Por exemplo, COAF tem controle sobre o mercado de arte, enfim. Tem bastante controle que não corresponde mais a essa imagem. Eu acho que isso está sendo percebido no campo político. Agora, a gente realmente é um mercado que, apesar de tudo isso, ele é frágil, né? Ele depende muito de políticas públicas, depende ainda de muito fomento. Então, isso a gente está falando do mercado. Se eu for falar do sistema de arte de forma mais ampla, os museus, a produção dos artistas, principalmente fora de grandes centros, nem se fale. Então, não tem um político que falou, vou fazer disso a minha bandeira, mas a gente tem encontrado apoio em diversos partidos de todos os campos ideológicos. O que me alegra, me deixa o que é bacana otimista. é que eu vejo, a gente tem um problema muito grande de criminalidade, educação, segurança, e é um trabalho... O Feitosa me mostrou um trabalho na SP Arte há um ano atrás, que seria um trabalho de tirar muita gente da rua, né? Sim. Então, quando a gente vê arte, é um trabalho que você pode tirar muita gente da criminalidade, da educação, né? Que é um problema óbvio, que é um problema seríssimo no Brasil, né? Olha, voltando à pergunta anterior, eu não esqueço até hoje de um comentário que um artista inglês fez para mim e para Fernanda, acho que tem uns 15 anos, foi o Martin Parr, né, que era um artista inglês super famoso, um fotógrafo, que ele veio na feira, foi a primeira vez que ele estava no Brasil, e ele olhou a feira e falou assim, arte só consegue ser produzida, arte de qualidade só consegue ser produzida em país rico.
E olhando isso aqui, esse país é um país muito rico. Então, assim, o Brasil tem uma riqueza muito grande. Cabe a nós e aos políticos aí, quem sabe o pessoal que está cuidando da parte tributária, criar essa brecha para que a gente consiga levar o país mais para frente e mostrar a nossa arte com mais qualidade. Ela já tem qualidade, mas a gente mostrar mais a nossa arte e trazer mais gente para cá. Acho que cabe essa turma aí fazer esse trabalho bacana, que assim, a nossa parte está sendo feita, né? Sim. A gente está todo dia aqui correndo, lutando aí para ele vender quadros, a gente fazer uma feira melhor, ser mais inclusivo. E cabe a eles agora ajudar a gente um pouquinho mais. Marina, a gente não pode deixar de agradecer mais uma vez estando aqui dentro da B3, que você é responsável por educação, por todos os cursos, e também a gente sabe que nós já tivemos o prazer de visitar com você o museu que está aqui dentro da B3, que talvez muita gente não saiba que aqui no centro histórico de São Paulo, que era a antiga Bovespa, que a gente sempre fala, os mais antigos, conhece esse prédio como Bovespa, hoje B3, que eu queria que você explicasse a parte, todo esse trabalho que a B3 faz com arte, educação, todo esse trabalho que você gerencia. Obrigada, Belízia, pela participação. É um prazer para a gente receber mais esse podcast aqui na B3. Vou contar um pouquinho, na verdade, sobre o que a B3 Educação faz, né? Então, além dos cursos que a gente oferece já desde uma longa data, os cursos que a gente tem com foco no mercado de capitais, a Bolsa tem uma plataforma de cursos também, o edu.b3.com.br, onde a gente oferece uma série de conteúdos online gratuitos, 100% gratuitos, e a gente tem, como você falou, o MUB3, que é o Museu da Bolsa do Brasil. Então, a gente tem um pouquinho mais de 1 ano e meio de inaugurado, quase 80 mil pessoas já passaram por aqui, grande parte deles escolas públicas e particulares. E esse museu ele é mantido por meio de um acervo, onde a gente tem mais de 100 mil objetos e peças históricas que contam aí a história do mercado de capitais. Então, são os acervos das oriundas BMF, da Bovespa, como você disse, da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, da BVRJ, e a CETIP, são as bolsas que formaram aí o que é a B3, e esse acervo histórico está todo aqui sob nossa gestão. Então, o MUB3 foi possível por conta desse acervo que vem sendo guardado e cuidado ao longo de todos esses anos. Além deste acervo do Centro de Referência, a Bolsa tem uma longa história com a arte. A gente tem um acervo de obras de arte, que é mantido aqui na Bolsa, está aqui no nosso prédio da Libra. A gente tem um acervo muito bonito, que em breve a gente pretende montar uma reserva técnica visitável, então vai ser aberto ao público também a reserva técnica. E essas obras estão, parte delas emprestadas, né, em comodato com o MASP, que são as obras de grande referência que a gente tem, como Tarsila do Amaral, entre outros artistas. Mas a gente também tem artistas de referência nacional que estão aqui no nosso acervo, que a gente vem explorando, né, desde o ano passado, com a abertura do prédio da João Brícola, que é a Casa da Moeda, que fica aqui na João Brícola, um prédio novo que a gente restaurou. Ele tem a fachada e o interior tombados. E a gente fez tem uma área de exposição de obra de arte no fundo desse prédio. Tem um café muito bonito, é aberto ao público também, 100% gratuito. Tem um café aberto ao público e no fundo desse café, no térreo, a gente tem uma área de exposição de obra de arte. Então, a gente teve o ano passado uma exposição inaugurada 25 de janeiro, só com obras da cidade de São Paulo, em homenagem ao aniversário da cidade. E esse ano a gente inaugurou uma exposição com obras do Valdomiro Santana, que é um artista paulista, né, do interior de São Paulo, que também tem obras muito bonitas que foram encomendadas pela Bolsa, né, com o prédio da Bolsa, com edifícios, retratando o centro da cidade e retratando também a vida no campo e a vida no interior da cidade. Então, essa exposição foi aberta há 2 semanas, ela está aberta ao público para ser visitada, né? E ela fica em cartaz até abril. Aí, abril, a gente vai entrar com uma outra exposição, né? Vou dar um spoiler aqui. A gente deve trazer uma exposição falando sobre a Eufrásia, que foi a primeira investidora mulher brasileira. Então, em comemoração ao aniversário dela, a gente vai trazer uma exposição contando um pouco da vida dela, né? Então, não vai ser especificamente de obra de arte, mas vai ser de história, contando a vida dela. Ela tem um museu lá em Vassouras, que é o Museu Casa de Hera, né? A gente vai trazer um pouco da vida dela aqui para São Paulo, né, saindo do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo. E devemos ter outras 2 exposições ao longo do ano, aí, uma muito possivelmente em julho e outra no final do ano, também com um acervo de obras de arte nosso. Então, é um lugar para receber a população, receber o Brasil inteiro, a sociedade como um todo,
para esse mundo da arte e o mundo da história do mercado de capitais. Então, se eu puder deixar só... Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da exposição do Valdomiro Santana, fiquem de olho nas nossas redes sociais, né, no B3, @B3Oficial. Se vocês quiserem visitar o museu, é mub3.org.br. É só entrar lá e agendar a visita, é 100% gratuito. É bacana, porque a sua fala, eu acredito, eu não sei se a minha impressão está errada ou não, eu gostaria que você falasse, mas eu acho que o grande público não sabe desse acervo que a B3 oferece em arte e cultura, não só na história de mercado capital, mas também, né, de artes aqui no centro de São Paulo, né? Sim, grande parte do público não sabe que a gente tem esse acervo de obras de arte. A gente teve uns anos atrás, o térreo da praça era um espaço cultural, né, onde a gente fazia exposições na época de BMF Bovespa. E aí agora a gente está retomando essa história agora, né, de trazer, de aproximar o público da arte e fazer a extroversão do nosso acervo, que é muito importante. Então, o acervo de obra de arte não é só para ser guardado, né? Ele tem que estar aos olhos, tem que estar próximo da população. Por isso, a gente fez esse acordo de comodato com o MASP, né? De trazer, levar essas obras para que a população possa ter acesso, e a gente está fazendo essa extroversão também do nosso acervo aqui. Que bacana. Agora, realmente, eu falo, quem não conhece aqui a B3, vale a pena visitar. Eu conheci quando era Bovespa lá atrás, muito tempo atrás, e hoje restaurada, modificada, moderna, vale muito a pena visitar. E o museu aqui no andar em cima, né? Tá muito bonito, vale a pena visitar. Que legal. Obrigado, viu? Obrigada a você, Belízia. Eu queria agradecer a Tamara, agradecer o Carlos, Muito agradecer o Feitosa, agradecer a Marina, agradecer a B3, porque realmente falar de artes, eu acho que acho que todo mundo melhora. Então, obrigado pela presença de vocês todos. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado pelo convite. E pelo papo. Foi ótimo.